Sou o professor André, professor de História. Eu entrei para o IFRJ, concurso público. Comecei em 2017 no IFRJ, tá? Mas já dou aula já há um bom tempo, desde 2006, né? Dou aula por aí afora, em outros lugares, né? Gosto muito do que faço, gosto disso, de trabalhar, de dar aula, especialmente com adolescentes, com a juventude, porque a juventude transmite mais vida e, de certa forma, revigora, né, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, né? Então, quando você pensar em algo para trabalhar, né, então você tem que pensar em fazer algo que você goste. Um certo autor escreveu um livro muito interessante. Esse autor é o Marc Bloch, um grande historiador francês que já faleceu há algum tempo. Ele escreveu um livro muito legal que é o Apologia da História ou o Ofício do Historiador, né? Esse livrinho aqui, ó. Né? Esse livrinho aqui, a Apologia da História, ele tenta responder uma questão. E a questão central que atravessa todo o livro dele é a seguinte: para que serve a história? Então, ele apresenta vários argumentos para dizer para que serve a história. E aí, ele diz que serve para muitas coisas, entre elas, para satisfazer ao gosto, para satisfazer o desejo de aprender, de conhecer, de saber mais, de se aprofundar, de tornar-se uma pessoa mais capaz de exercer a sua cidadania no seu país, na sua cidade, no seu bairro, onde quer que ela viva. Então, e uma das questões centrais que a história pode nos ajudar é ajudar a gente a entender e compreender um pouco o país que nós vivemos, né? Para que a gente se torne cidadãos que não naturalizem tudo, que não achem tudo normal e natural, ou seja, que não normalizem coisas absurdas que devem ser encaradas como coisas absurdas, né? Mentiras que devem ser encaradas como mentiras, porque a gente vive num tempo muito esquisito, e o dicionário de Oxford disse que dos termos que mais se destacou nesse período de pandemia, nos anos 2020, 2019, 2020 para cá, é pós-verdade. A pós-verdade seria uma coisa tipo aquilo que os indivíduos querem acreditar para satisfazer as suas convicções. E essas coisas que eles querem acreditar não necessariamente são fatos, não necessariamente são verdades passíveis de serem comprovadas. Mas a pós-verdade é essa coisa que o indivíduo crê. Então, se ele vê, se ele assiste, se ele lê algo que satisfaz o seu desejo de acreditar, ele toma aquilo como a sua verdade, né? Mas a história, do ponto de vista do historiador, ela se preocupa muito com o que aconteceu e procura trazer uma interpretação fundamentada em documentos, né? Então, o passado, ele não muda e não pode mudar de maneira nenhuma. O passado passou e acabou. Mas o nosso conhecimento sobre o passado, ele está em constante evolução, em constante mudança, a partir do momento em que a gente se interessa pela verdade e a partir do momento que a gente se interessa em pesquisar para conhecer melhor esse passado. Então, essas são coisas que o Marc Bloch, nesse livro, Apologia da História, ou Ofício do Historiador, que é fininho, tá? Quem quiser ler, procurar, recomendo. Muito gostosinha a leitura. O Marc Bloch foi um cidadão extremamente engajado
inclusive lutou na Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu de 1939 a 1945, ele lutou defendendo seu país, mas infelizmente a França foi subjugada pela Alemanha nazista, e por fim, gente, tristemente, Mark Bloch, sabe o que aconteceu com ele? Foi fuzilado. Morreu. E esse livro, ele resulta das notas. Ele escreveu esse livro no período que esteve preso. O que acrescenta ainda um elemento de paixão, um elemento subjetivo, um elemento de emoção muito grande, né? Que é uma defesa da história, é uma defesa da verdade que a história procura investigar, né? Então é isso, um pouco do que a gente vai trabalhar é no sentido de trazer temas que, de alguma forma, dialoguem com o nosso presente. Então vocês vão reparar, gente, que o objeto da história não é o passado, como muita gente pensa, tá? E o Mark Bloch fala disso também. A história é uma ciência em construção, que está em obra, né? Como se fosse uma casa em construção, em obras, mas o objetivo dela é entender os seres humanos vivendo em sociedade, em determinado período de tempo, e relacionando-se entre si e com o meio em que ele vive, né? Ela tem um compromisso com a verdade. Eu sou historiador e professor, então o historiador se preocupa em explicar o que aconteceu de forma fundamentada nos autores, nas fontes documentais, né? Nos documentos. História se faz com documentos. O Mark Bloch diz o seguinte: o documento ele não fala por si. É necessário que o historiador faça as perguntas, estabeleça um conjunto de perguntas, um conjunto coerente de perguntas, e é necessário que ele interprete aquele documento, mas não de forma isolada. Ele precisa ser interpretado ao sendo auxiliado por uma ciência chamada hermenêutica, né? A hermenêutica é uma ciência de interpretação. Ela está presente no direito, ela está presente na teologia, e ela está presente na história também. Então, você precisa interpretar o documento fazendo a crítica documental. Entende? Como que é fazer a crítica documental? É comparar aquele documento, ver quem produziu, como produziu, onde foi produzido, quem falava ali, para quem ele estava falando. Então, você vai determinando esses fatos, você vai determinando essa metodologia e você vai se aproximando de uma determinada narrativa, que pode ser fantasiosa ou não. Entende? E aí você compara aquilo que foi dito naquele documento com o que foi dito em outro lugar. E muitas das vezes, usando essa metodologia, você vai chegar a coisas fantasiosas, coisas que não são verdadeiras, né? A erros da língua materna, coisas grotescas que você fala, pô, isso aqui é uma falsificação. Aquilo que a princípio parecia ser um documento legítimo é uma falsificação. Agora, a questão da subjetividade é isso, você entender o meio que ele foi produzido, e muitas vezes você chega à conclusão de que aquela pessoa estava escrevendo e avaliando uma determinada realidade através dos filtros, né? De filtros tão peculiares dela que ela distorcia a realidade. E é isso que alguns autores chamam de representação. Não é a verdade, mas é uma representação da realidade que ela surge
das vivências, de onde a pessoa estudou, da religião que ela teve, da formação. Eu pesquisei, você chega à conclusão de que aquela pessoa estava escrevendo e avaliando uma determinada realidade através dos filtros, né? De filtros tão peculiares dela que ela distorcia a realidade. E é isso que alguns autores chamam de representação. Não é a verdade, mas é uma representação da realidade que ela surge das vivências, de onde a pessoa estudou, da religião que ela teve, da formação. Eu pesquisei muitos documentos, Davi, da ditadura militar, dos serviços de inteligência, dos órgãos de repressão da ditadura. E é muito interessante, os caras viam um risco de uma revolução, os caras viam, por exemplo, para você ter uma ideia, tinha um bispo, o Dom Helder Câmara, um bispo da Igreja Católica. Os militares, nos seus documentos internos, chamavam ele de bispo vermelho subversivo. Por quê? Na subjetividade, a partir do ponto de vista dos militares, ele era um subversivo. Mas por que ele? Porque ele estava batendo na tecla de que o regime militar estava tendo crescimento econômico, mas não estava distribuindo a renda. E a pobreza das pessoas era algo gritante, flagrante. Então ele falava, precisamos distribuir, precisamos de justiça social, precisamos de liberdade. Aí os documentos que circulavam no que eles chamavam de comunidade de informações caracterizavam o Dom Helder como um bispo vermelho, subversivo. Quem era o Paulo Freire? Um subversivo. E o que aconteceu com Paulo Freire? Foi banido do Brasil. Mas por que ele foi banido? Porque, para ele, a educação tinha que ser com liberdade, com democracia, com participação popular, dando voz aos sujeitos que não tinham voz. O Paulo Freire criou um método de alfabetização. Na época era assim, o cara ia aprender a escrever, aí ele começava lá, uva, tinha lá o cachinho da uva, aí vinha, Ivo viu a uva, né? Aí, quer dizer, o Paulo Freire falou assim, gente, para nós alfabetizarmos os adultos, os indivíduos adultos que já trabalham, essas pessoas têm conhecimento, têm sabedoria, gente. Eles estão na escola da vida. Eles só precisam ser alfabetizados, mas eles têm todo um saber que eles trazem na faculdade da vida. Precisamos aproveitar essa sabedoria que eles trazem e, a partir disso, ensiná-los a escrever, ensiná-los a ler. Então, Paulo Freire propunha um método de alfabetização que ele falava assim, vamos usar outras palavras, vamos usar a palavra democracia, participação, liberdade, povo. Então, era um tipo de metodologia que, na cabeça de quem tomou o poder em 1964, num golpe civil-militar, era subversão. Então, quando você vai ler os documentos, é isso. Se você lê só os documentos dos órgãos de inteligência, você fala, caramba, esse Paulo Freire é um cara perigoso. Aí você começa a ler o que ele está falando, a ouvir, você fala, caraca, não é nada disso. Então, o papel do historiador é analisar os documentos e fazer a sua interpretação. Então, a interpretação do historiador, ela pode ser mais ou menos coerente, em função de tudo isso que eu falei aqui com você. E aí, uma outra questão que se coloca, geralmente a história é feita pelos vencedores. E aí você tenta fazer um apagamento da memória dos vencidos, entendeu?
E aí realmente é difícil chegar na verdade. Mas eu acho que é importante manter o desejo e a vontade de conhecer a verdade. Isso é fundamental. E aí eu já recomendo, desde já, estejam abertos às possibilidades que a vida vai trazer para vocês. Nessa idade, 16, 17 anos, 15 a 17, a gente tende a ter as convicções muito fortes, né? E achar que a gente quer uma coisa para a vida inteira. Isso é normal, isso é natural, mas calma. Isso vai mudando ao longo da vida, isso vai mudando. Isso muda tanto em relação a gosto alimentar, de repente você não gosta de cebola, detesta alho, aí chega na minha idade, está adorando comer alho e cebola, cara. Estou fazendo uma panqueca agora que tá uma delícia, com bastante alho e cebola. Eu não suportava alho e cebola na idade de vocês. De repente você está namorando, você fala, meu Deus, é a paixão, é o amor da minha vida. Eu nunca mais quero ficar sem essa pessoa. Cara, o tempo passa, outras experiências vêm, você fala, caramba, como que eu pensava aquilo? Onde eu estava na cabeça? Mas tudo isso são processos naturais da vida. Agora, eu recomendo vocês isso assim, não fiquem achando que aquilo, qualquer área, é definidora da vida de vocês. Eu sou assim, eu nasci assim, para sempre serei assim. Ou eu gosto disso, nunca mais quero perder isso. As coisas vão mudando, tá? Por isso que eu fiz técnica e mecânica, fiz 1 ano de engenharia civil, mais 1 ano e pouco de engenharia metalúrgica, até me encontrar realmente na história. Então, Caraca, engenharia metalúrgica. exatamente. Nossa, que da hora. E todas essas coisas trazem muita contribuição para a minha formação, para quem eu sou, né, como pessoa, como indivíduo. Trabalhei 12 anos dentro de uma usina siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional, como operário, né, fazendo aquele horário de meia-noite às 8 da manhã, acordado, usando um monte de equipamento de proteção individual, capacete, óculos, luva, perneira, botina. Então, assim, cara, tudo isso vai fazendo quem a gente é, né? A nossa identidade, né? Que é formada pelas nossas experiências, pelas nossas memórias e tudo mais. Então é isso, galera. Eu acho que a gente fica por aqui hoje, tá? Fiquem ligados lá no mural, que eu vou postar essa atividade. Provavelmente hoje, tá? No mais tardar amanhã, que é a videoaula, e depois uma atividade para vocês responderem livremente sobre a videoaula. Já é? Então tá bom. Fica com Deus, um abraço para vocês, até a próxima.